Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Informe Meio. Lula e ONU condenam o plano de Trump de controlar a faixa de Gaza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de incompreensível a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre assumir o controle da faixa de Gaza. Em uma entrevista a emissoras de rádio, Lula disse que quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O chefe da Agência da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, descreveu como muito surpreendente a ideia apresentada por Donald Trump e afirmou que ainda é preciso ver concretamente o que isso significa. Na terça-feira, ao receber o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, Trump surpreendeu o mundo ao anunciar que os Estados Unidos assumirão o controle de Gaza. O republicano sugeriu que os palestinos devem mudar para outros países como Jordânia e Egito, já que se opuseram à ideia. E o governo argentino culpa a organização indígena por incêndios florestais na Patagônia. A ministra da Segurança Nacional argentina, Patricia Bullrich, anunciou que declarou o grupo indígena Mapuche como organização terrorista por diversos incêndios supostamente intencionais na região da Patagônia. O anúncio do governo do presidente Javier Milei ocorre após a divulgação na imprensa local de um vídeo gravado no domingo em que o dirigente indígena Facundo Jones Ruala reivindica as sabotagens como método de luta da resistência ancestral Mapuche. O grupo radical mais minoritário da comunidade indígena da Patagônia reclama terras tomadas pelo Estado no século XIX. Patrícia afirmou que o militante Mapuche reivindicava os incêndios que destruíram propriedades e custaram a vida de uma pessoa em duas localidades patagônicas que desde janeiro sofrem com as chamas. O ativista negou a participação da organização que representa os incêndios. O Serviço Postal dos Estados Unidos suspende a entrada de pacotes procedentes da China. O Serviço Postal dos Estados Unidos informou que suspendeu temporariamente, até novo aviso, a entrada de pacotes procedentes de China continental e de Hong Kong. O serviço não apresentou nenhuma razão em um comunicado curto, no qual se limita a afirmar que o fluxo de cartas e correio plano do mesmo local de origem não será afetado. As ações das empresas chinesas de comércio eletrônico sofreram quedas na Bolsa de Hong Kong após o anúncio. A JD.com caiu com 5,25% e a Alibaba recuou em 1,6%. Alvo a partir da meia-noite de terça-feira para quarta-feira de tarifas adicionais de 10% sobre todas as exportações para os Estados Unidos, a China contra-atacou de maneira imediata e prometeu aumentar as barreiras alfandegárias sobre uma série de produtos americanos, como carvão, petróleo, equipamentos agrícolas ou carros esportivos. A decisão do serviço pode bloquear, pelo menos temporariamente, a entrada nos Estados Unidos de pacotes procedentes de plataformas de compras online muito populares, como Shein e Temu, que vendem produtos a baixo custo. E pior ataque da história da Suécia deixa 11 mortos e 5 feridos. O ataque a tiros mais mortal da história da Suécia deixou 11 mortos, incluindo o atirador, e ao menos 5 pessoas gravemente feridas em um centro educacional em Örebro, a 200 quilômetros de Estocolmo. A polícia informou que o número de vítimas pode aumentar. Em coletiva nesta quarta-feira, as autoridades afirmaram ainda não saber o motivo do ataque, mas classificaram o incidente como o pior da história da Suécia. O chefe de polícia de Örebro, Roberto Wade Forrest, declarou na terça-feira que não havia indícios de motivação terrorista no ataque. O caso é investigado como tentativa de homicídio, incêndio criminoso e porte ilegal de arma agravado. O atirador, um homem de 35 anos, sem antecedentes criminais e com porte legal de armas, morreu no local. A polícia acredita que ele agiu sozinho e descarta novos ataques. As vítimas ainda não foram identificadas e o alerta foi dado às 12h33, o horário local, e ao chegarem, os agentes ouviram tiros e encontraram todos mortos. E depois dos Estados Unidos, é a vez da Argentina anunciar saída da OMS. A Argentina se retirará da Organização Mundial da Saúde, anunciou o porta-voz presidencial Manuel Adorni nesta quarta-feira. A medida do governo argentino ocorre dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado uma ordem executiva no dia da posse determinando a retirada do país da OMS. Os Estados Unidos eram os principais financiadores do órgão internacional de saúde vinculado à ONU. A saída da Argentina da OMS será oficializada por meio de um decreto que será assinado por Milei, segundo o jornal argentino La Nación. E para mais informações, acompanhe o portal meionews.com e a nossa programação. Você fica agora com o Programa da Tarde.